Matematicamente não estamos rebaixados. Não dá para jogar a toalha, mas que ela já está escorregando do ombro, isso está. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, que hoje tem uma parada dificílima, duríssima no Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado da 32ª rodada, Bahia e Atlético Mineiro e Bahia, 18 horas na Fonte Nova, e só é o jogo que o Atlético Mineiro precisa vencer para ser campeão brasileiro. O Atlético Mineiro tem 78 pontos, o Flamengo tem 70, faltando 3 jogos ainda para jogar. 3 jogos que podem lhe garantir 9 pontos. Com isso, o Atlético Mineiro pode não ser campeão se perder essas 3 partidas e o Flamengo vencer as 3. Desta forma, Rasta, o Bahia está lascado, porque será o pirão do Atlético Mineiro hoje. Os caras vão vir para cima do Bahia com tudo, já estão se garantindo campeão neste jogo contra o Bahia. E a gente sabe os motivos porque eles já estão garantindo esses 3 pontos. Um time que não se respeita contra times bem inferiores, ou não podemos dizer bem inferiores, já que quem está acima do Bahia hoje não pode ser considerado inferior. A gente não pode considerar Atlético Goianiense inferior ao Bahia, já que ele está na tabela de classificação acima do Bahia. Mas no papel, no material humano, a gente pode considerar que o Atlético Goianiense não está no mesmo nível do Bahia, mas o que vale é o que acontece em campo. E em campo, o Bahia perdeu as 2 e se colocou numa situação que vai ficar muito difícil escapar desse rebaixamento. Impossível não é, mas o que a gente tem visto em campo é pra gente quase jogar a toalha. A toalha já está quase escorregando do ombro já, mas ainda não pode ser jogada. Hoje o Bahia não depende apenas de si próprio para escapar do rebaixamento. Porém, pensar nos adversários agora não é a melhor opção. A gente tem que pensar apenas no Bahia, o Bahia tem que focar apenas no Bahia, porque o próprio Bahia tem sido o seu maior adversário. Além de toda a conturbação que teve nesse campeonato, com erros de arbitragem, com roubos de arbitragem, com técnicos cabeça pequeno que não conseguiam entender que jogadores não podiam continuar no elenco, com uma administração péssima que nós tivemos ao longo de toda a temporada 2020 e 2021, a gente agora encontrou mais um desafio. O próprio Bahia não consegue jogar, não consegue fazer o café com leite, o feijão com arroz. E aí fica difícil a gente acreditar que esse mesmo Bahia vai ganhar de nada mais, nada menos do Atlético Mineiro, que está disputando o título neste jogo. Basta um triunfo para o Galo e o Galo se consagrará campeão depois de 50 anos. O último título do Galo no Campeonato Brasileiro foi em 1971. 2021, 50 anos depois, o Galo está muito próximo de um título e lógico que ele não vai dar mole para o Flamengo, que está buscando aí o seu 3º campeonato seguido, Rasta. O Bahia tem uma parada difícil e se complicou mais ainda por conta das ausências que podemos ter nesse jogo. Uma já é garantida, que é a do Juninho Capixaba, que praticamente enterrou o Baba no último jogo, deu aquele gol, segundo gol do Atlético Goianiense, e cometeu uma falta que tomou o 2º amarelo e consequentemente o vermelho, está fora dessa partida. E o Guto Ferreira deve fazer aquele mesmo esquema que fez contra o Grêmio, colocar o Raí na esquerda junto com o Matheus Bahia e o Rossi na direita junto com o Nino Paraíba. O Nino Paraíba, que também foi um dos vilões naquele jogo. Espero que nesta partida não seja o cabeço pequeno da rodada, porque, na minha opinião, de todos os erros que foram cometidos naquele jogo, o de Nino Paraíba foi o pior. Foi o que decidiu praticamente a partida, porque naquele momento, se o Bahia coloca 2-1 no Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense ia abrir mais para tentar fazer o 2º gol e empatar a partida, e o Bahia ia ter muito mais chance de conseguir ampliar aquele placar e talvez até se preocupasse mais em se defender, e com isso estaria mais fechadinho, dificultando a vida do Atlético Goianiense. Mas não, fizemos aquela merda e agora estamos pagando muito caro por isso. Eu não vejo hoje mais o Juventude brigando com o Bahia para o rebaixamento. Porém, temos ainda Cuiabá e Atlético Paranaense nessa briga. O Cuiabá e o Atlético Paranaense que vão jogar amanhã, e na minha opinião, mesmo o Atlético Paranaense tendo 42 pontos
e o Cuiabá com 43, o melhor resultado para o Bahia é o Atlético Paranaense ganhar. Porque o Atlético Paranaense já tem 12 triunfos na sua conta, contra 10 do Bahia. Então, se tiver que empatar em número de pontos, esse critério de desempate, que é o número de triunfos, vai desfavorecer para o Bahia. Já o Cuiabá, que tem 43 pontos, tem 9 triunfos, um a menos que o Bahia. Então, no critério de desempate, o Cuiabá vai perder. Então, é bom que o Atlético Paranaense ganhe do Cuiabá e o Bahia consiga que os deuses do futebol que não olhou para o Bahia no último jogo consiga olhar dessa vez, porque se depender dos jogadores vão ficar difícil a gente vencer esse jogo. Então a gente tem que contar com a mística, contar com seres externos ao futebol, porque dentro de campo a gente já viu que mesmo colocando jogadores que a gente espera alguma coisa, não dá certo. Então vamos esperar que os deuses do futebol resolvam essa parada pra gente, porque é a única esperança, Rasta. Nesse momento é a única esperança. Sou torcedor do Bahia, vou torcer pro Bahia vencer, quero que o Bahia vença, mas que é difícil? É difícil. É muito difícil, mas a gente sabe que no futebol, que continua sendo uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer e o resultado final a gente vai saber apenas após os 90 minutos e mais os acréscimos, quando o juiz apitar, e eu espero que o juiz não nos prejudique. O juiz que será um FIFA de São Paulo, não lembro o nome, mas a gente não tem boas lembranças de árbitros do Sul e Sudeste apitando jogos do Bahia. Então, espero que não nos garfe dessa vez. O objetivo deles já estão quase sendo atingido. O Bahia está aí se postulando a ser o rebaixado de 2021 e a gente vai torcer para que isso não aconteça, mas dentro de campo vai ficar difícil, Rasta. Vai ficar difícil, principalmente porque as peças em que a gente acredita não estão dando resultado. Rodriguinho sumiu há muito tempo e o Guto Ferreira continua apostando no futebol do Rodriguinho, um futebol que não existe, um futebol que está adormecido há mais de 8 meses, o futebol dele não aparece. Então, não sei por que o senhor Guto Ferreira acredita nesse futebol. Parece que todo treinador do Bahia tem o Elias para chamar de seu. O senhor Gilberto também é outro que não vem aparecendo nos jogos decisivos. O Roda Gega talvez seja a melhor opção, vem mostrando aí há 3 partidas que está bem, está precisando de mais tempo e todas as vezes que entra tem dado resultado. Acho que a gente poderia pensar num banco para Gibagol nesse momento, porque ele não está ajudando tanto quanto o Roda Gega está ajudando. E o meio do campo, Rasta, a gente fica naquele meio do campo que é um dia no cravo e um dia na ferradura. Então a gente espera que dessa vez seja o dia da ferradura, seja o dia em que a gente esteja de boa com o meio do campo e consiga fazer um jogo exemplar, no mínimo sem erros, e a gente consiga ter um resultado positivo. Na zaga, eu não sei se o senhor Luiz Otávio já está em condições de jogo. Se tiver, será uma boa. Porque o Gustavo Henrique é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu acredito no futebol dele. Tem mostrado muita competência quando entra, mas cometeu um erro bizarro no último jogo também, que gerou o primeiro gol dos caras. Porém, é perdoável, porque é um cara que vem da base, ainda está aprendendo, tem muito que aprender. O que não é perdoável é o senhor Nino Paraíba fazer o que fez, com 350 anos de idade. O senhor Juninho Capixaba fazer o que fez, isso que não é perdoável, que são jogadores que já são cascudos, já têm bastante experiências e não pode cometer erros que cometeram. Já o senhor Gustavo Henrique está começando, está aprendendo, é perdoável sim o erro que ele cometeu. Foi um erro fatal, mas todos os erros que o Bahia comete são fatais. Não tem jeito, a gente não tem margem para erro. Cometeu erro, toma coco na cabeça. É isso aí, vamos esperar que hoje seja diferente, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!